Salve, salve galera, aqui é o professor Douglas Fontes, mais um vídeo para o nosso canal, mais um vídeo para o curso de Direito da Unifev, sexto período a gente está falando hoje. Turminha, ação penal privada. Ação penal privada, você transfere o direito de acusar, né, a incumbência de acusar, que está com o Estado, para o particular. Mas o particular não recebe o direito de punir. O ius puniendi continua sendo do Estado. Basicamente, o que é isso? Você, na ação penal privada, você ganha o direito legalmente constituído de processar alguém que cometeu um crime contra você. Esse caráter privado existe somente no sujeito que detém a titularidade desse direito, tá? E o Ministério Público, ele não fica afastado do processo, porque ele continua agindo como custos legi, como fiscal da lei, ele vai observar a atuação dentro do processo. Tudo bem? E eu tenho como fundamento que esse tipo de procedimento, esse tipo de ação penal, ele é caracterizado pela atenuidade da lesão à sociedade. Quer dizer, são processos que são oriundos de crimes mais tênues, crimes no qual a sociedade não é tão afrontada abruptamente. Tá? E eu tenho assinalado o caráter privado do bem jurídico tutelado. Por exemplo, um crime de calúnia, de injúria, de difamação, onde a minha circunstância pessoal, intimamente, é afrontada. Tanto que eu coloquei para vocês aí uma expressão latina, que é streptus judici, que ela significa quando você tem comentários de fatos íntimos de alguém, debatidos no processo. E, por exemplo, nos crimes contra os costumes, a ação penal é privada para evitar que a sociedade não tome ciência de acontecimentos, né, no caso essas pessoas foram envolvidas. Na ação penal privada, eu tenho também o prazo para ajuizamento dessa ação, que a queixa eu tenho um prazo decadencial de 6 meses, que começa a fluir da data que o ofendido tomou ciência de quem foi o autor do delito. E uma dica, o STF e o STJ entendem que se a queixa for ajuizada dentro do prazo legal, mesmo diante de um juízo incompetente, esse prazo vai ser interrompido, o prazo decadencial, porque o ofendido ele não ficou inerte, ele se movimentou, é uma questão de competência. Seguindo no raciocínio, eu tenho os princípios. Primeiro ponto, eu tenho que observar o princípio da oportunidade, da conveniência, que diferentemente do que ocorre com a ação penal pública, que ela é obrigatória pelo Ministério Público, na ação penal privada, compete ao ofendido, quer dizer, à vítima ou seus legitimados, né, proceder à análise da conveniência do ajuizamento da ação. Quer dizer, você vai observar se aquela ação você entende por conveniente, por oportuno promover ela. Tá? Eu tenho nesse sentido o princípio da disponibilidade, tá? Que também de maneira diversa do que ocorre na ação penal pública, aqui o titular da ação penal ele pode desistir da ação penal proposta. Artigo 51 do Código de Processo Penal. E eu tenho também aqui o princípio da intranscendência, que a denúncia ou queixa só podem ser oferecidas contra o provável autor do fato delituoso. Eu não posso simplesmente processar uma pessoa aleatoriamente. E um ponto-chave onde muitos profissionais erram é o artigo 48 do Código de Processo Penal, que fala da indivisibilidade. O que é isso? A impossibilidade de se fracionar o exercício da ação penal em relação aos infratores. Imaginem só, eu tenho 5 pessoas que cometeram o crime de difamação contra o Douglas, ok? E eu falo, não, eu vou processar apenas 4. Esse quinto aí, ele é filho de um amigo meu, ou é uma pessoa muito querida na sociedade, eu não quero me indispor com ele. Não. O princípio da indivisibilidade traz essa característica, tá? Eu vou processar todas as pessoas que cometeram o fato delituoso contra o Douglas. Tudo bem? Também eu posso renunciar ao direito de processar alguém. Tudo bem? O ofendido não é obrigado a ajuizar a queixa-crime, mas se ele o fizer, ele deve ajuizar a queixa em face de todos os agentes que cometeram o crime, sob pena de caracterizar a renúncia, em relação àqueles, né, que não foram incluídos no polo passivo. Aí a gente pode, inclusive, dar uma lidinha no artigo 49 do Código de Processo Penal. Detalhe, a denúncia pode ser aditada pelo MP? É um questionamento. Vamos raciocinar no seguinte sentido. Quando eu vou renunciar, essa renúncia só pode ocorrer antes do ajuizamento da demanda e pode ser expressa ou tácita.
Com relação à renúncia tácita, decorrente da não inclusão de algum dos infratores na ação penal, o STJ firmou o entendimento no sentido que a omissão do querelante, quer dizer, a ausência da inclusão de algum dos infratores, deve ser voluntária, ou seja, se ela for involuntária, por um erro, alguma coisa, tá? E se tratando de omissão involuntária, um mero esquecimento, por exemplo, não se pode considerar ter ocorrido a renúncia tácita. Aí deve o Ministério Público requerer a intimação do querelante para que ele se manifeste contra os demais infratores. Tudo bem? Nesse sentido, pode, inclusive, o próprio querelante requerer o aditamento. Uma observação importante. O perdão, após o ajuizamento da demanda, né, que poderá ocorrer, que é o perdão do ofendido, nos termos do artigo 51. O que acontece? Depois que a pessoa promove a ação, pode ela sim perdoar aquela pessoa que praticou o delito contra ela. Tanto que o artigo 51 fala que o perdão concedido a um dos querelantes vai ser aproveitado a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que recusar. Então, quando eu perdoo, não perdoo a pessoa, perdoo o fato. Salvo se alguma daquelas pessoas que são polo passivo, né, são querelados naquela ação, elas entenderem que não, que elas querem provar a inocência dela. Aí não se estende. E a utilização do termo querelado denota que só pode ocorrer o perdão depois de ajuizada a queixa. Pois somente após esse momento que eu tenho querelante, que é o ofendido, e querelado, que é o autor do crime. Antes eu não posso falar em perdão. E na verdade essa questão do perdão é a semelhança do que ocorre com a renúncia ao direito de queixa. E ele também pode ser expresso ou tácito. Tá? No primeiro caso, expresso é simples, a pessoa vai lá e manifesta que ela quer perdoar. No segundo caso, quando ela pratica algo incompatível com a intenção de processar o infrator. Por exemplo, ela se casa com o infrator. Lógico, a situação dela é totalmente incompatível com de quem quer processar alguém. E eu posso ter também o perdão judicial e o perdão extrajudicial. O perdão judicial é quando ofendido, né, pelo querelante dentro do prazo, tá? Eu vou lá, ofendido, oferecido, né, pelo querelante dentro do prazo. Então eu ofereço dentro do prazo legal e dentro do processo. Já o extrajudicial é quando o querelante oferece o perdão fora do processo. Quer dizer, ele não faz em manifestação processual nenhuma. Ele age de uma forma incompatível, por exemplo. Na ação penal privada pode ocorrer ainda a perempção da ação penal, que é a perda do direito de prosseguir na ação como uma punição àquele querelante que ficou inerte, de braço cruzado. Quer dizer, ele não movimentou o processo, e aí eu tenho as hipóteses do artigo 60 do Código de Processo Penal. Tudo bem? E eu coloquei, inclusive, no material de vocês, hein? Não esqueçam, artigo 44 do Código de Processo Penal. Para que eu possa propor uma queixa-crime, eu tenho que ter procuração com poderes especiais. Eu, advogado, eu, defensor, ok? Eu não posso propor uma queixa-crime sem constar na procuração que tem poderes especiais para tal ato, tá? Uma procuração genérica não pode ser utilizado nesse caso. Seguindo o raciocínio, lá no artigo 30 do Código de Processo Penal e artigo 100, parágrafo 2º do Código Penal, eu tenho a questão da titularidade da ação penal privada, que pode ser tanto o ofendido, o seu representante legal, o curador especial do artigo 33 do CPP, os sucessores do artigo 31, e fica aquela questão, menores entre 18 e 21 anos, hoje eles têm maioridade, então eles podem propor, tudo bem? A ação penal privada, ela pode se iniciar por um pedido de instauração de inquérito, tá? Eu posso querer que seja investigado aquele fato criminoso que aconteceu contra a minha pessoa, ou eu posso entrar diretamente com a ação penal através da queixa-crime se eu instruir devidamente o processo com indícios de autoria e prova de materialidade suficiente para o juiz processar o feito. Tudo bem? Eu tenho também como classificação a ação penal privada exclusiva, que é aquela clássica, né? Aquela exclusivamente privada ou propriamente dita. É aquela tradicional que eu vinha, inclusive, dando de exemplo para vocês agora há pouco. Essa ação penal deve ser proposta pelo ofendido ou seu representante legal, tá? É a regra mais tradicional. Mas eu tenho também a ação penal privada personalíssima, tá? Que somente pode ser promovida pelo próprio ofendido, ok? Os seus sucessores não podem promover. Não é possível a transmissão. E eu só tenho um único caso hoje que está no artigo 236, parágrafo único do Código Penal. Leiam lá que a gente vai discutir no Teams isso, hein? Vamos fazer inclusive umas conversas bem interessantes lá no Teams sobre esse artigo.
Eu tenho também a ação penal privada subsidiária da pública, que eu já expliquei no vídeo anterior. É quando ocorre a inércia do Ministério Público, porque a denúncia em regra ela tem que ser promovida em 15 dias, réu solto e 5 réu preso. E eu tenho que, dentro do prazo de 6 meses, tá, movimentar esse processo dessa forma. Tudo bem? Não esqueça que se o promotor, por exemplo, ele pede a dilação do prazo para a realização de diligências ou promove o arquivamento, ele não está inerte. Tudo bem? Ele não está inerte. Aí não é caso. Então não é admissível nessa circunstância, nessa condição. Tudo bem? Pessoal, eu também, ao falar da ação penal privada, eu tenho que falar da ação penal privada concorrente, que está lá no artigo 145, parágrafo único do Código Penal. Tudo bem? Nesses casos, a ação penal é pública condicionada. Tá? E não se retira também a possibilidade de queixa por parte do ofendido, que é o artigo que está na súmula 714 do Supremo Tribunal Federal. Não esqueçam de ler esses dispositivos, hein? 145, parágrafo único do Código Penal e 141, 1 e 2 também do Código Penal. Ok, pessoal? Eu tenho também na ação penal privada a figura da renúncia, lá no artigo 49, igual eu já expliquei para os senhores. Não vamos esquecer, tá? A renúncia, ela pode ser expressa ou tácita, ela é um ato unilateral, ela tem que ser anterior à ação penal, porque eu só posso renunciar a algo que ainda não existe, ela é indivisível, tudo bem? E como titularidade, os que podem apresentar a queixa também podem renunciar, tudo bem? O perdão já é posterior à propositura da ação penal. Aí eu já vou estar lá no artigo 51, não esqueçam disso, ok? Perempção também nós já falamos do artigo 60 do Código de Processo Penal. E decadência também. Ok, pessoal? Fizemos um estudo, ao final voamos aí numa recapitulação, tá tudo no material, nós vamos discutir isso tudo no Teams. Juízo, beijo no coração de vocês, nos vemos na aula, liguem as câmeras, hein, ó, liguem as câmeras, vamos discutir, vamos bater papo, ok? Dentro do nosso período de reunião lá no Teams. Cuidado com a saúde, pessoal. Beijão. Até mais.